Muito bem, olá pessoal, mais uma vez estamos juntos, mais um vídeo cumprindo aí uma promessa que eu fiz, na realidade um propósito, que é de alguma forma tentar contribuir para com as pessoas, especificamente com um grupo de pessoas que atuam na mesma área que eu, na área de segurança do trabalho. Eu fiz um vídeo anterior falando um pouquinho sobre a origem da saúde ocupacional e segurança no trabalho, e o meu propósito nesse período é de alguma forma contribuir, simplesmente contribuir, tentar agregar conhecimento às pessoas, fazer contato com as pessoas, tentar ajudar os colegas que estão iniciando na profissão, técnico em segurança e até mesmo engenheiro. Eu sou o Rubens Fonseca, o Rubens Júnior. Sou engenheiro de produção, pós-graduando em engenharia de segurança do trabalho e técnico em segurança há 10 anos. E conversando com alguns colegas, me deram a ideia de fazer um vídeo sobre algo muito bacana, algo interessante, que é como eu passei no concurso público, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Vou ser muito sucinto, muito breve e objetivo. Então, sem perca de tempo, espero que você esteja bem e toda a sua família. Deixo aí a mensagem que é importante o isolamento social, proteger aquelas pessoas mais vulneráveis. Então, se for possível, se você tem condição, fique em casa, tá? Essa é a minha mensagem. Indo diretamente ao ponto, como eu passei no concurso público? Sou concursado pela Petrobras, é uma empresa de economia mista, uma empresa pública, porque o governo ele é detentor da maior parte das ações, ele é o acionista majoritário, e eu faço parte dessa bela empresa brasileira, que eu tenho muito orgulho de participar do seu quadro. Então, nesse vídeo, eu não vou estar falando especificamente para os técnicos em segurança do trabalho, mas como eu passei num curso para técnico em segurança, tenho certeza que vai auxiliar você, vai ajudar você, tá certo? Volto a lembrar, meu objetivo é contribuir. Eu tenho um lema na minha vida que é mostrar ao mundo o seu melhor. Essa é a frase que eu levo comigo. Então, a forma que eu tenho de mostrar ao mundo o meu melhor é me doando, disponibilizando meu tempo na medida do possível. Isso tudo é uma decisão. Eu decidi mostrar ao mundo o meu melhor. E o meu melhor é contribuir, é ajudar na medida do possível. Então, sem delongas, vamos lá. Como eu passei no concurso público? Vou passar alguns detalhes para vocês, espero que isso ajude. Espero que isso traga para você conhecimento e pelo menos subsídio para que você tome as decisões corretas. Ah, Rubens, mas essa crise, será que vai ter concurso? Não importa. Nós não temos como controlar isso, se vai ter concurso público ou não. O que nós podemos fazer é justamente se preparar, e isso é importante. Então, como um grande amigo meu fala, pega esse limão e transforma ele numa limonada. Se vai ter concurso ou não, a gente não sabe. Mas o fato é que se você buscar conhecimento hoje, se preparar, se planejar, com certeza ao final desse período, você vai estar muito mais qualificado a ocupar uma vaga no concurso público, seja na esfera federal, estadual, municipal, não importa. Então, o importante é se preparar, ok? A gente tem que fazer dessa dificuldade uma oportunidade de buscar conhecimento. Então, sem perca de tempos, vamos lá. Por onde começar? Essa é a minha experiência, tá, gente? A experiência que eu tive quando eu iniciei a minha caminhada em busca de passar no concurso público. Então, algumas verdades eu queria que você refletisse. Primeiro, não existe fórmula mágica, não existe jeitinho. Se alguém falar para você que existe tem um meio, é assim que você vai fazer, que fulano conseguiu, fórmulas mirabolantes, isso não é verdade. Não existe fórmula. O que existe é dedicação. O que existe é você conseguir ajustar estratégias na sua vida para que você alcance bons resultados, tá? Para que você melhore o seu desempenho. Sem planejamento você não vai passar. Isso é uma verdade. Tem que refletir, tem que entender isso e aceitar. Se você não se planejar, você não vai passar. Você não vai conseguir alcançar os seus alvos. É necessário ter continuidade, ou seja, estudar até passar.
Quando eu falo em planejamento, no segundo ponto, é justamente você reunir materiais, é você, de alguma forma, se organizar, reservar tempo, você ter uma estruturação boa. Ter estruturação é você ter uma base boa que favoreça o estudo. Conversar com a família, tentar negociar com eles, em alguns momentos ter que se ausentar talvez de alguma reunião em família para se dedicar aos estudos. Então a família tem que te proporcionar isso. Então às vezes você tem um tempo para estudar, mas a família quer ir para outro lugar, então você acaba deixando de estudar. Então na realidade você tem que ter uma estrutura familiar muito bem num consentimento mútuo que favoreça você a buscar e a encontrar aí a melhor forma para alcançar seus objetivos. E estudar até passar, isso aqui é muito importante, porque tem pessoas que começam e não dão continuidade, não dão prosseguimento. E isso é algo que frustra muitas pessoas. Eu queria que você imaginasse uma fila de ônibus. Quando eu pensei nisso há um tempo atrás, isso foi fantástico, porque passar no concurso público é a mesma coisa de você estar numa fila de ônibus. Imagina só que quem está próximo a embarcar é aquelas pessoas mais preparadas, que já estão mais tempo na fila, estão se preparando, estão buscando. As que vão chegando por último vai ficando para trás. Porém, uma coisa é muito interessante, a fila, ela anda, né? As pessoas vão passando e a fila vai encurtando. Só que isso significa o quê? Que se você começar hoje, você está começando lá atrás de pessoas que já estão estudando, se dedicando há muito tempo, mas essas pessoas vão passando e se você for contínuo nesse processo, o nível de conhecimento ele vai só aumentar e a dificuldade da prova vai diminuir, você vai alcançar a sua vaga no concurso. Foi isso que aconteceu comigo. Então, nos primeiros anos que eu estudei, eu batia na trave, eu ia mal nas matérias, eu não conseguia passar, eu não alcançava a pontuação necessária, porém o tempo foi passando e eu fui entendendo através de outras estratégias que eu vou estar passando para vocês. Então, importante estudar até passar, não estudar para passar, estudar até passar, é contínuo, você deve permanecer no seu objetivo. Eu queria que você respondesse algumas perguntas importantes. Primeiro, imagine se você no futuro já tivesse passado em um concurso. Imagine você no futuro já tivesse passado em um concurso e pudesse transmitir um conselho para você no presente. Que mensagem você daria? Isso é muito interessante porque eu fiz essa reflexão. Poxa, se eu tivesse passado no concurso, que mensagem eu daria para o Rubens de hoje? Você tem que se dedicar mais, você tem que buscar mais conhecimento, você tem que se organizar mais, você tem que buscar informações em pessoas que têm uma desenvoltura melhor em concursos. Então são reflexões que a gente pode fazer, que isso vai facilitar a nossa mente a compreender o que é importante. O que você ainda não fez para alcançar os seus objetivos. Isso é muito bacana. Isso é um exercício de plano de ação. Porque quando você começa a pensar dessa forma, poxa, o que eu não fiz ainda que eu poderia fazer para alcançar meus objetivos? Você começa a identificar oportunidades de melhoria e isso vai ajudar e muito você alcançar as suas metas. Você já perguntou para algum concursado como ele conseguiu a aprovação? Já teve essa curiosidade? Se você já teve, com certeza você extraiu muito aprendizado. Se não, faça esse exercício, converse com as pessoas, busque contato, busque estar próximo de pessoas que têm sucesso, pessoas que possam te ajudar. Isso é muito importante. Existe um site chamado PCI Concursos. Quando eu comecei a estudar, eu fiz muitas amizades no PCI Concursos. Eu descobri que as melhores pessoas, os mais preparados para concurso estavam naquele grupo. Ali você tem fórum, você tem provas, e eu fiz muitas amizades. E sabe o que eu descobri? Descobri algo interessantíssimo que eu vou te passar no próximo slide. Mas concluindo aqui, você já desistiu de algum sonho ou meta? Tem gente que fala, desisti, parei, não quero mais fazer concurso público, não aguento e tal. Mas na realidade as pessoas não desistem das suas metas, as pessoas não desistem dos seus sonhos. As pessoas desistem do percurso
que leva até essas metas e até esses sonhos. Isso é uma ferramenta de coaching que eu aprendi, é muito bacana e eu levo isso para minha vida. Você tem o seu estado atual e o seu estado desejado. Então, esse intervalo, esse percurso entre o estado atual e o estado desejado, ou seja, como você quer estar, esse percurso é que é difícil e as pessoas desistem aqui, nesse percurso. Então, quando eu pergunto se você já desistiu de um sonho ou meta, mas, eu desisti. Mas se você tivesse a oportunidade hoje de alcançar e de cumprir e de realizar esse sonho, você realizaria. Então, isso é a prova de que nós não desistimos dos nossos sonhos, nós desistimos do percurso, porque o sonho é muito bom, mas o percurso é difícil. Mas com as dicas que eu vou passar para você, que eu tenho certeza que você vai conseguir, não sai daí, que eu vou te passar agora as dicas que eu fiz na minha experiência. Certo? Esse método é um método que nós chamamos de método socrático. Eu não tenho respostas a lhe dar, mas tenho perguntas a lhe fazer. E essas perguntas trazem algumas reflexões interessantíssimas. Então, primeira informação, na realidade são duas, que eu tenho certeza que vão ser libertadoras para você. Primeiro, 5% é o percentual de pessoas que você irá concorrer. É isso mesmo. Você vai disputar somente com 5%. Mas, Rubens, como assim? Vou explicar para vocês. Quando eu comecei a estudar com alguns outros colegas, a gente percebeu isso. Eu não falei que eu fiz um contato lá no PCI Concurso com muitos colegas e eu percebi algo incrível. Todos os concursos que eu fazia, as primeiras 10, 15, 20 pessoas eram as mesmas pessoas. Aquelas 10 primeiras 15 pessoas em todos os concursos que eu participava eram as mesmas carinhas. E eu falei, poxa, como pode, né? E eu comecei a perceber que aquele grupo era um grupo seleto, era aquele pessoal que estava lá no início da fila para embarcar, para conquistar. Alguns passavam no concurso, mas como os concursos surgiam tudo no mesmo período, então todos nós fazíamos todos os concursos possíveis. Então a gente se encontrava muito nas provas e depois, cada um vendo o seu resultado, a gente identificava aquelas pessoas. Então, uma informação importantíssima. 85% das pessoas que se inscrevem para concurso são aquelas que não estudam. Infelizmente, isso é uma realidade. Infelizmente, de uma forma geral, olhando no ponto de vista das pessoas serem mais persistentes, mas no ponto de vista de quem quer passar, isso é algo que ajuda, isso favorece para as pessoas que estudam. Por quê? 85% dessas pessoas são aquelas que fazem inscrição porque o pai, a mãe mandou, o esposo, a esposa mandou, o namorado, a namorada mandou. Essas pessoas não estão interessadas, mas porque surgiu uma inscrição, ela se inscreve. Essas pessoas, grande maioria, não vai nem fazer a prova. Não vai no dia. Eles não se preocupam em ir fazer a prova. Isso é um fato que eu vivi. Eu acompanhei isso durante o período em que eu estudava e que eu era um concurseiro. Uma outra informação também. Rubens, você falou de 85%, então tem 10% aí sobrando. E nesses 10%? Esses 10% é aquela pessoa que tem vontade, ela se inscreve, ela até estuda, mas ela não tem um planejamento, ela não tem foco, ela não tem uma estrutura para fazer com que o meio favoreça ela no sentido de realmente se aprofundar e estudar. Essa pessoa, ela até vai fazer a prova, mas ela não prioriza isso. Se ela tiver que disputar o tempo dela com outros afazeres, ela vai fazer os outros afazeres. Ela deixa de estudar para fazer outras coisas. Ela não perde tempo. Isso tem uma coisa que eu aprendi. Eu sempre ouvi o seguinte: todo mundo que passa em concurso público sempre falava que se sacrificou, que tem uma história que tinha que disponibilizar tempo, deixar de frequentar clubes, festas, final de semana para estudar. Eu ficava pensando, pô, será que isso é verdade? E vou dizer para vocês, é verdade. Eu não tinha tempo para estudar. Eu pegava 3 ônibus da minha casa até chegar no meu trabalho. Então eu saía de casa 4h15 da manhã, eu morava numa cidade chamada Cachoeira de Macacu e trabalhava em Duque de Caxias, são 110 quilômetros. Então eu levantava às 4h15 da manhã para pegar 3 ônibus até chegar no meu trabalho às 7h30 da manhã. Então quando eu sentava no ônibus e começava a estudar, várias vezes eu era acordado pelo cobrador dizendo que eu já tinha chegado no ponto, e meus cadernos tudo pelo chão, livro, bolsa, porque eu dormia por cima dos cadernos, mas eu descobri que eu precisava fazer a minha história, eu precisava fazer a minha
fazer o meu percurso. E isso é verdade. E graças a Deus eu consegui. 10% é esse pessoal. Então, se você tira os 80%, tira esses 10%, sobra 5%, que é de fato quem se dedica, quem tem vontade e quem se planeja para fazer com que seu sonho aconteça. Então, você não pode fazer parte desses 85%. Você está perdendo dinheiro e tempo também. Você não pode fazer parte desses 10%. Você tem que fazer parte desse grupo seleto de 5%. Rubens, mas que não se tirou isso? Isso é experiência. A experiência a gente vai conversando e vai entendendo. Ok? Então isso é importantíssimo. Faça parte dos 5%. Não perca seu tempo, nem perca seu dinheiro, que você vai alcançar os seus resultados. Então, sem enrolação, chega de enrolação. Agora eu vou falar exatamente quais foram as minhas estratégias. Primeira estratégia, provas passadas. Você que é técnico de segurança, engenheiro de segurança, ou se não for da nossa área de segurança do trabalho, qualquer outra área judicial, qualquer outro tipo de área de concurso, pegue as provas antigas, reúna o máximo possível de provas antigas. Isso vai ser um arsenal que vai municiar você. Eu não vou entrar em detalhes sobre questões básicas, por exemplo, edital. Edital, você tem que conhecer o edital. Tem que ler, ver qual é a ementa, quais são as matérias. Isso é importante e isso é básico. Mas além disso, busque provas antigas. Quem estuda por edital tem uma dificuldade muito grande de alcançar o seu objetivo por conta da infinidade de informações. Por que eu falei sobre a questão das provas? E no final você vai entender. Eu, como profissional de segurança, nós pegamos todas as provas, eu e outros colegas que me orientaram também em relação a isso, pegamos todas as provas, que é o primeiro passo. O segundo passo é você identificar o percentual de questões que cai naquelas provas, naquele período de tempo que você reuniu o material. Imagine que teve, durante 10 anos, teve 7 ou 8 concursos. Então, pega aquelas provas, identifica as questões por temas específicos, por assuntos específicos. No caso da segurança do trabalho, nós temos 36 NRs. Então você pega ali, no nosso caso, a gente pegava todos os NRs e ia estratificando. Essa é NR1, bota numa planilha. Essa é NR2, bota numa planilha. Depois que nós fizemos estratificamos todas as questões, nós pegamos essa informação e essa informação me disse algo muito importante. O que? Eu sabia que nesse período de 10 anos, as questões que mais caíram no concurso da Petrobras, por exemplo, foram as questões, por exemplo, de NR33, espaço confinado. Então eu sabia que, dependendo do percentual, de todas as questões, mais de 40%, mais de 35% foram questões de NR33. Isso significa que existe uma possibilidade maior de você ter mais questões de NR33. Então eu vou focar meus estudos nas questões de NR33. Isso ajuda a te direcionar em relação a que tipo de material você deve estudar. Então, depois que você fez isso, você vai partir para o segundo ponto, que é foco, que é investir o tempo para estudar essas questões. E com certeza você vai ter resultado, porque eu tive resultado. Eu fiz isso. No começo eu estudava por edital, eu ficava muito perdido. Depois que fizemos a estratificação, eu comecei a perceber que de fato os assuntos eles se repetiam. E eu comecei a estudar e eu consegui passar. Eu passei em 2 concursos. Um eu fui classificado em 35º, mas não fui chamado. O outro eu fui classificado também em 14º, que é o concurso que eu estou ocupando hoje, em 14º lugar. E foram aproximadamente 5 a 6 mil inscritos, eram 3 vagas. Eu fiquei em 14º. É importante você entender também um pouco da história da empresa e da banca. A empresa Petrobras, no caso, eu percebi que ela tinha o hábito, a boa prática de chamar o cadastro de reserva. Geralmente era 10 vezes o número de vagas. Então, eu percebia que eu tinha que estudar. Na minha consciência, se eu ficasse dentro do cadastro de reserva, já era muito possível, possivelmente eu seria chamado, e foi o que aconteceu. Eram 3 vagas, eles chamaram 10 vezes o número de vagas. Eu fiquei em 14º e fui chamado. Graças a Deus. Então você tem que ter foco. Busque provas antigas, reúna o seu arsenal, identifique o percentual de questões similares, do mesmo assunto, do mesmo tema, e faça
ali uma estratificação, foque naquilo ali, lógico que você vai estudar as demais, mas foque naquilo que cai mais na prova pela estatística e você vai ter resultado. Simples assim, foi isso que eu fiz e consegui. Então, para finalizar, vou deixar uma frase para vocês aqui muito importante, diz o seguinte: quanto mais você suar na preparação, menos vai sangrar no campo de batalha. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. George S. Patton. Então, é uma mensagem que eu quero deixar para você, importantíssima, que fala de preparação. Se prepare. Tente buscar informações, buscar ferramentas para que você possa conseguir. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. E não o contrário. As pessoas têm muita vontade de vencer, mas têm pouca vontade de se preparar. Não vai casar, não vai conseguir sucesso. Não tem jeito. Então busque se preparar muito. E eu tenho certeza, dessa forma você vai conseguir o seu objetivo, que é passar no concurso público. Então eu vou finalizando mais esse vídeo. Volto a lembrar que o objetivo é ajudar, é contribuir. Eu fico muito feliz em fazer isso, espero poder ajudar. Qualquer dúvida, pode perguntar aí que eu respondo para vocês na medida do possível. E para mim é um privilégio, tá? Tem meu e-mail também, se quiser mandar uma mensagem, o LinkedIn, pode pedir para adicionar lá, que eu vou te adicionar para a gente bater um papo, conversar. Passa para quem você tem acesso e volta a lembrar, não importa, não pense, não vai ter mais concurso, a crise e tal. Eu espero que tenha muito concurso e o momento é de preparação. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos o que pode acontecer agora, porque o agora quem faz é você. Então, muito sucesso para vocês. Desejo profundamente que vocês conquistem os seus objetivos e decida mostrar ao mundo o seu melhor. Ajude se for necessário e se proteja, tá? Um forte abraço, a gente se fala. Valeu!